Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlogger do Conde Dom Pedro da Villanueva. Parece que eu estou numa fase de caça às bruxas, em particular as feministas descoladas, peruíssimas. Tem aqui uma sujeita que se identifica como canal puta. Não, opa, canal púrpura. Ah, tá, me enganei aqui. E ela vem aqui, porque o aborto é proibido no Brasil. Vamos ver essa besteira aqui, vamos rir um pouquinho. Oi, gente. Oi, gente. Ai, meu Deus, que peruona, hein? Que... credo. Muito tem se falado a respeito de um projeto de lei que propõe mostrar imagens de fetos a mulheres que engravidaram vítimas de estupro e optaram por realizar o aborto dentro da lei. As justificativas são orientar para as consequências físicas e psíquicas do procedimento, mas um pouquinho de senso crítico é suficiente para perceber que o objetivo real é intimidar a mulher. A mulher que, além de já ter sido vítima de um tipo de violência infelizmente muito comum em uma sociedade estruturada sobre a cultura do estupro. Vamos pegar dois aspectos aqui dessa idiota. Primeiro, mostrar um bebê dentro do ventre da mãe, mesmo sendo estuprada, não tem nada a ver com intimidação. Tem a ver com o fato da mulher se sensibilizar por conta de que, mesmo ela tendo sofrido uma violência sexual, não quer dizer também que ela vai descarregar essa violência num ser inocente no ventre dela. Vejam a concepção distorcida de uma mulher dessa aqui que está cheia de enchimento na boca, cheia de botox na cara. É preciso desumanizar o feto. É preciso desumanizar o embrião. Querendo ou não, uma mulher estuprada, tendo um filho do estuprador, ela não deixa de ser mãe. Como também este ser que foi gerado, ainda que de uma forma violenta, não tem culpa do que está acontecendo. É muito comum o pessoal falar, não, tem que abortar porque é filho de estuprador. E daí? E se essa criança for uma pessoa de bem, tendo uma boa educação, tendo uma boa família para adotá-la? Porque uma questão que nós temos que pensar é que, quando nós damos chance à vida, essas pessoas terão a oportunidade de alguma forma de se redimir. Então, observem essa concepção impiedosa a respeito da pessoa inocente. E, por outro lado, essa idiota fala de uma suposta cultura de estupro. Eu queria saber onde é que essa cultura de estupro de fato existe. Porque quando você afirma uma cultura, você está afirmando um conjunto de hábitos, um conjunto de tradições, um conjunto de regras, um conjunto de vivências que, de fato, acabam se estabelecendo como hábitos entre uma sociedade. Se nós observamos que os estupradores, além de serem repudiados pelos homens normais, por assim dizer, que dirá então nas cadeias? Porque estuprador na cadeia acaba tendo uma vida curta. Eu perguntaria para essa idiota aqui, já que existe uma cultura de estupro, ou que legitima o estupro, ou que legitima o hábito de estupro, então por que o estuprador é assassinado, é enrabado, enfim, sofre inúmeras vexações sexuais e físicas dentro de uma cadeia? Porque o próprio crime não admite estuprador. Então não existe uma cultura de estupro, mas sim uma cultura que rejeita o estupro e acaba inclusive punindo de uma forma violenta e até numa concepção de olho por olho, dente por dente, porque quando um estuprador é estuprado, a lógica mesma é de que ele sinta o mesmo tipo de violência que ele causou numa mulher ou numa criança. Quantas vezes nós não vemos aí nesses programas policiais um sujeito que se locupletou por ter matado um estuprador na cadeia? Isso eu já vi. Um sujeito que enforcou um cara, estrangulou um cara com um fio de alta tensão e ainda disse que ele não admitiria jamais que estuprasse a filha dele, estuprasse a mulher dele, enfim. Então, nós percebemos que essas pessoas repetem chavões e lugares comuns sem analisar os fatos reais. Eu vou colocar o seguinte desafio a essa idiota. Onde é que está a cultura de estupro na nossa sociedade? Já que a sociedade rejeita o estupro. Vamos lá. Acaba sendo exposta a um tipo de pressão psicológica e responsabilizada, de uma forma velada, é claro, pelas consequências dessa cultura. E fica mais fragil. Qual é a responsabilidade que a mulher tem pela cultura do estupro que ela está falando? Nenhuma.
a mulher é vítima do estupro, não responsável. E observem que a prática de estupro é considerada criminosa e rejeitada pela nossa cultura. Então, como a cultura pode legitimar algo que rejeita? Ou como a cultura pode ser tão impiedosa e tão punitiva de tal modo que os bandidos não perdoam o estuprador? Ou seja, essa mulher aqui tem um problema sério de disparidade intelectiva com a realidade. O discurso dela não se coaduna com a realidade. É como aquela outra trouxa lá que era à esquerda, uma zero à esquerda aí, que hoje em dia está viajando aí pelo mundo, né, falando um bocado de abobrinhas, copiando um bocado de chavões neuróticos para ficar obcecando as pessoas com ideias idiotas. Enfim, é a mesma coisa. Obviamente que eu cito uma mulher dessa não por uma questão de suma importância, já que ela só tem 4.000 inscritos. Porém, esse é o discurso comum da academia. Esse é o discurso comum de muitos professores universitários que estão imbecilizando nossos alunos. Esse é o discurso comum da mídia, é o discurso comum da imprensa, é o discurso comum das escolas, enfim. E nós não temos escapatória. Isso que é o pior. O máximo que nós temos é uma merda de um YouTube que, dependendo de certas situações, é capaz até de censurar o teu vídeo porque acha que você fez apologia ao ódio, apologia ao raio da puta que o pariu, quando na verdade você estava explicando apenas a realidade. Vamos lá, vamos ver. É pecado ou que ele não respeita as leis de Deus, a sua opinião deve ser respeitada, mas ela pouco importa numa sociedade ou num país como o Brasil, em que o Estado é laico. Então, olha, o que tem a ver discutir se o Estado tem ou não uma religião oficial com direito à vida? Quer dizer que dentro de certas perspectivas do Estado laico, o direito à vida pode ser relativizado? De fato, até tem sentido, porque se o Estado laico que ela prega não aceita valores transcendentes, mas apenas vontades políticas que se sobrepõem ao direito natural, se sobrepõem inclusive ao direito das pessoas, nada impede que esse Estado seja totalitário. Nada impede que esse Estado possa realmente revogar certos direitos de outras pessoas. Revogar inclusive o direito dos mais fracos, o direito daquelas pessoas que não podem se defender, como no caso dos nascituros. Mas também poderiam ser os retardados mentais, poderiam ser as pessoas defeituosas, poderiam ser os negros, poderiam ser os judeus, poderiam ser qualquer outro tipo de grupo que até então teoricamente é marginalizado. E aí? Qual é o argumento do Estado laico para justificar a matança de um inocente? E observe que os argumentos religiosos são éticos e morais, quando na verdade o Estado laico, ou pelo menos quando ela afirma em nome do Estado laico que esses argumentos éticos e morais não são válidos, ela está pregando algo imoral e algo antiético em nome do Estado laico. Por quê? Porque esse Estado laico não considera o direito à vida como um elemento absoluto no que diz respeito aos inocentes, mas sim que pode ser relativizado conforme os caprichos, conforme as agendas políticas, conforme as pressões de grupos muito ricos, grupos bilionários que querem colocar clínicas de aborto em cada canto do país e transformar isso numa indústria de ganhar dinheiro. Então, quer dizer, o que nós podemos deduzir desta mulher? Esta mulher não tem um cérebro normal. Ou melhor, o cérebro dela não funciona direito. Talvez ela fosse até uma pessoa mais inteligente se tivesse uma boa educação, mas ela não tem educação propriamente dita. Ela tem doutrinação. Vamos lá. Essas religiosas pouco deveriam importar na elaboração dos direitos constitucionais. Como não poderiam fundamentar dentro dos direitos constitucionais se a nossa cultura, se a nossa sociedade, se a nossa civilização são embasadas na fé religiosa? Porque a religiosidade seria discriminada em relação à sua visão materialista, laica e até antivida? Por que necessariamente a religiosidade tem que ser discriminada? Vocês já se questionaram sobre isso? Que o Estado laico, na verdade, discrimina a fé religiosa? E discrimina até mesmo um conceito de verdadeira fé? Já que todas as concepções religiosas são transformadas em meramente ideias, subjetividades, caprichos, etc. Rotula de religioso, de fanático, de ridículo, etc. Nós somos, descoladinhas. Gente. Oi, gente. Aquela voz de classe médiazinha bem metidinha, bem nojentinha, querendo determinar quem tem que viver, quem tem que morrer, baseado em critério de agendazinha política financiada por um bando de vagabundos aí bilionários. Essa palhaçada
não para pensar que essa decisão é corresponsável pela morte de milhares de mulheres todos os anos. Mentira, minha senhora. A decisão de você sim legitimar o aborto é que mata essas mulheres. Vamos analisar uma questão simples, lógica. Qual é a causa da morte dessas mulheres? Prática de aborto. Ora, se o aborto é causa da morte dessas mulheres, então nós não temos que defender a prática do aborto, nós temos que não somente desestimular essas práticas, como também proibir a possibilidade de que essas práticas sejam realizadas justamente em nome dos direitos, não somente da mulher, como também dos direitos do filho desta mulher. É simples, lógico, racional, objetivo. E não me venha com essa história de Estado laico. Foda-se o Estado laico. O Estado laico vai tomar no cu. O seu cu é laico também? Então, foda-se também. Sim, porque não sejamos hipócritas, né? O aborto é uma prática recorrente no Brasil e optar por não discutir esse tema é uma forma de ignorar que muitas mulheres vão continuar morrendo em clínicas clandestinas. Vão continuar morrendo justamente porque vocês ficam estimulando essa cultura de aborto. Aí vamos fazer uma seguinte observação. Não existe essa história de cultura de estupro, mas existe sim uma cultura que é incentivada pelas ideologias feministas, como também pela mídia, como também pelas universidades, pelas escolas, de querer estabelecer uma cultura de aborto. E inclusive legalizar essa prática. O fato de certas mulheres praticarem aborto, o fato de muitas mulheres praticarem aborto não legitima a prática. E como já falei aqui, da mesma forma que há muitos abortos, também deve haver muitos homicídios, porque o Brasil hoje em dia é um dos países mais assassinos do mundo, e não discutimos a questão se nós temos que legalizar a prática do homicídio. Já que nós estamos falando de estupros, o Brasil também é um país que tem altos índices de estupros. O Brasil também tem um alto índice de ladrões, de bandidos que estão roubando, furtando, enfim, assaltando. E nem por isso nós discutimos a questão de legalizar essas práticas. E por que o aborto necessariamente tem algo especial em torno disso? Por quê? Baseado em quê? Baseado em direitos da mulher? Desde quando o direito da mulher sobrepõe o direito da criança, direito do nascituro? Não há lógica em torno disso. A lógica simplesmente é controle de natalidade, eugenia, ou então encher o cu de dinheiro fazendo clínica de aborto. É isso que se está por trás dessa palhaçada toda. E adivinha quem é que morre vítima de aborto no Brasil? A resposta tem tudo a ver com o título desse vídeo. O único motivo pelo qual o aborto é proibido no Brasil é o fato de mulher rica nunca morrer disso porque tem dinheiro para recorrer a uma clínica com estrutura suficiente. Quem morre é sempre a mulher pobre e as bancadas que comandam o Congresso estão pouco se lixando para o pobre. Ah, a senhora realmente está se importando muito com o pobre quando a mulher mata a sua descendência ou mata o seu filho sendo pobre. O fato de mulheres ricas praticarem aborto não justifica o aborto, da mesma forma que também, se tem alguns fazendeiros que pagam pistoleiros para fazer crime de encomenda, também não justificaria o pobre contratar pistoleiros para matar o seu rival ou seu vizinho. Essa lógica não tem o menor sentido. Muito pelo contrário, se existem mulheres ricas que abortam, essas mulheres têm que ser punidas. Essas clínicas de aborto que abortam filhos de mulheres ricas têm que ser fechadas. E os seus médicos têm que ser enjaulados, têm que colocar na cadeia. Acabou. Não tem essa história de, é porque pobre. Pelo contrário, nós estamos defendendo os pobres. Nós estamos defendendo que os pobres tenham direito às suas famílias e não serem contaminados por esse discurso de achar que a sua condição financeira é um impeditivo para ter família. É um impeditivo para ter filhos. Na sua cabecinha dondoquinha de enxerto no lábio, cheio de botox e maquiagem, você, no fundo, trata o pobre como um animal. Você trata o pobre como se ele não tivesse condições de cuidar de seus filhos dentro das adversidades. E é isso que está por trás do seu discurso. Seu discurso é extremamente elitista, é extremamente mesquinho. Aliás, os movimentos que financiam essas organizações são extremamente elitistas. Alguém já viu aqui o movimento Pro-Vida ter bilhões de dólares para financiar contra o aborto? Nós não temos nada, nós temos somente a palavra. Nós temos apenas a colaboração de uma igreja, de uma paróquia. E isso quando temos, porque nem sempre a igreja nos dá apoio.
Enquanto isso, vocês têm universidades, ONGs bilionárias, imprensa, universidades. Vocês têm escolas, vocês têm milhares de agitadores e propagandistas disfarçados de jornalistas e formadores de opinião. Essa é a diferença básica entre ser contra e ser a favor do aborto. E quem de fato tem projeto de poder somos nós. Qual é o nosso projeto de poder? Defender as crianças, defender o direito de elas nascerem. Olha só que projeto de poder horroroso! Agora o projeto de poder dela não, é colocar cada clínica de aborto em cada esquina para tirar dinheiro de mulher pobre para matar seu filho. Olha, dona, como é o nome? Canal da puta. Não, Canal da Púrpura. Vamos ser bem sinceros, a senhora realmente faz jus à púrpura. Deve ser banho de sangue realmente o que a senhora quer. A senhora é comunista, a senhora defende regime totalitário e a senhora defende aborto. Pronto, realmente, o seu vlog está cheio de sangue. E esse que é o seu problema. Então, meus amigos, eu finalizo por aqui e eu estou adorando ridicularizar esse povo.